Vamos falar com outro gaúcho, olha só que beleza. O programa sulista O nosso hoje. filósofo dos Pampas, Fernando Conrado, aqui está ele. Fala, Conrado, onde é que você Meus está? amigos, como estão os senhores? Tudo bem? Me parece Estou aqui na Alemanha, na cidade de Munique, cara. Só como ficou noite aqui, eu ia gravar num quarto, num parque, a minha participação. Tive que voltar pro hotel aqui, então estou gravando diretamente do quarto. Como estão aí, meus amigos? Só no Parabéns pela ida à televisão e parabéns também pelo entrevistar o presidente da República, né? Que momento, hein? Não vamos comemorar antes que dá azar. Sim, é um momento que a gente nunca esperou que fosse trazer um presidente em exercício para conversar aqui no Pânico. A gente fica muito feliz, mas a Paulinha trabalhou muito e a gente tem Parabéns, Paulo. a gente tem que agradecê-la. Tem que dar os parabéns. Tem que valorizar, Exatamente. Meu querido Conrado, você sabe que eu estou da seguinte maneira na minha vida. Eu estava pensando comigo que morar num lugar onde você não pode falar o que pensa é muito complicado. E eu, ultimamente, ando pensando muito naquilo que eu vou falar aqui. E eu acho isso meio difícil e eu acredito que isso vai ser cada vez mais dessa maneira. Então vai ser muito chato porque a gente vai ter que fazer uma autocensura, que é a pior coisa que existe, porque a melhor coisa é você estar entre os seus amigos, é você estar entre os seus e falar o que pensa e compartilhar suas histórias e compartilhar o que você está sentindo. Eu acho isso muito importante e eu sinto que a gente já não está mais falando o que pensa. Isso aí é um caminho bem complicado. Um caminho sem volta, né, meus amigos? Essa é a parte mais triste que a gente está vivendo. Por exemplo, quando eu vim hoje fazer minha participação aqui, fui ler as notícias e vi que o presidente Bolsonaro teve a sua live derrubada porque havia comentado algo em relação da vacina da Covid, com o aumento do número de AIDS, tal. Eu fui procurar o vídeo do presidente para ver a íntegra. Não achei. Essa informação já não estava mais no sistema. Eu fui procurar nas redes aqui alguma notícia sobre isso, algum estudo. Casualmente achei eles aqui. Tu estava comentando no início do Pânico aqui, te mandei os links. E aí eu peço um favor, Sami, que eu te enviei o link também. Clica naquele link da Forbes que eu te enviei, Sami, porque no meu computador ele já não está mais abrindo. Eu comentei com vocês aqui, eles abriam, o Emílio leu no ar aí, né, a chamada. Clica aí e vê se ele tá abrindo, Sami. No meu ele já não abre mais. Não tá abrindo. Deixa eu... Conrado até mandou vários links. O mais importante, obviamente, é o estudo original. E eu sigo, por um acaso, o Rafael Larroca, que é um especialista em vacina e doenças autoimunes. E cara que publicou na Nature, na Science, sei lá. O que ele fala lá? Não conheço ele pessoalmente. Ele fala assim, ó. Em 2008, teve um estudo que estavam desenvolvendo uma vacina contra o HIV. Isso lá em 2008. E estavam usando o adenovírus 5. E aí viram que ele estava atrapalhando a doença. Então pararam o estudo. Quando a Sputnik começou a fazer a vacina, Sputnik que foi rejeitada pela Anvisa justamente por usar o adenovírus 5, tá? E aí eles pararam, a Sputnik foi reprovada, não tem no Brasil, e mudaram para o 6. Então, quer dizer, o estudo não fala de vacina, ele fala da relação do adenovírus 5 com HIV, e no Brasil não tem vacina que usa adenovírus 5. E a Sputnik que usava mudou. Então, aí, pelo menos foi o que eu apurei. Claro que eu posso estar errado. Conrado também acho que tem outras opiniões. Sim. Mas o Rafael Larroca aí é um craque e eu sigo ele faz tempo. É um dos brasileiros aí mais renomados. Renomados na área, né? Porque, claro, a área tem o seu. Mas, agora, Sami, isso que é o que eu vi. Tá, mas ó, Sami, olha só, nesse estudo que eu te vi aí, eu não tô defendendo estudo, eu não tô nem aí pra esse negócio, tá? Eu não sou técnico nisso, eu sou um cara que lê os estudos aqui. O meu problema, Sami, é que a reportagem que eu acabei de te enviar e tu conseguiu abrir, agora tu não consegue abrir mais. Não consigo abrir. Por que essa informação saiu? Por que a informação saiu do ar? Exato. A gente tá falando do Pânico ao vivo, eu mandei pro Emílio, tá acontecendo ao vivo isso aqui, senhores. Quem tá vendo o Pânico, essa mudança da verdade, a mudança do que existia, a troca das informações,
A gente está vivendo ao vivo o Ministério da Verdade do 1984. Eles estão mudando as informações, mudando a chamada. Quando eu passei para o Emílio, era uma chamada, depois eu falei para o Sami ainda, Sami, estou vendo teu WhatsApp. Ô, Sami, olha só, mudaram a chamada, mas o conteúdo é o mesmo. E agora a notícia toda caiu do ar da Forbes. O que eu fiz? Eu entrei no DuckDuckGo, porque o Google, a gente é tudo controlado, e lá eu acho a notícia em inglês. Sami, eu vou te passar em inglês, só para tu ter o vínculo com ela aí, né? Ter acesso ainda, tá? E depois eu passo para o Emílio também para terem. Mas, senhores, eu não estou nem discutindo essa parte do estudo. Exatamente. Eu tô nem discutindo isso aí, tá? Sim, mas olha só, Sami, vamos só voltar agora para o mundo real aqui, tá? Nesse estudo da Lancet, quem veio para ti e para o Emílio agora, que eu achei agora, tá? A primeira frase que eles falam é o seguinte: olha só, nós estamos escrevendo esse artigo para expressar preocupação sobre o uso do recombinante adenovírus 5 como vetor da Covid-19 na fase 1 das vacinas, e esse estudo merece ter novos testes. Então, o estudo é sobre a utilização do adenovírus 5. Que nenhuma vacina no Brasil usa, tá? O adenovírus 5, só para deixar claro. Nenhuma usa. E a Sputnik parou de usar por causa disso. Mas a tá? Sputnik usou. Mas parou de usar. Ela foi rejeitada e parou de usar. Então, mas a discussão... E aquela outra chinesa também usou. Sim. A CanSino parece que usou também. A chinesa, mas nenhuma dessas é aprovada pela Anvisa. Inclusive, os médicos sugerem que a Sputnik foi reprovada no Brasil porque, na ocasião, estava usando o adenovírus 5 e aí passou o adenovírus 6. Agora, eu não sou especialista, estou falando que eu chequei. A questão é elas da informação, né? Agora, a questão da informação, some notícia, isso é grave. Isso que é grave. Até se fosse uma notícia falsa, tem que estar lá, tem que ter uma errata, enfim. Exato. Esse é o grande problema que a gente vive hoje. Por exemplo, eu não achei o conteúdo próprio do Bolsonaro para ver o que foi que ele falou. Graças a Deus, pela competência da turma de vocês aí, a Kalina trouxe o vídeo, a gente viu o Bolsonaro lendo uma notícia recente, e aí, Emílio, foi quando eu procurei no DuckDuckGo, porque também não achei no Google, aquela notícia da Namíbia, que tinha aumentado o número de casos de AIDS depois da utilização da vacina da Sputnik lá. E aí, essa notícia é de anteontem. Provavelmente seja daí que tenha vindo essas notícias mais atuais do presidente. Mas o que me preocupa mesmo é essa transformação da realidade, do Ministério da Verdade. Olha como o Emílio começou falando hoje que, cara, eu tô com medo de falar, com medo de ser autuado, com medo de ser perseguido, ser cancelado e até mesmo preso. A gente está vendo no Brasil hoje diversos jornalistas que estão sendo presos, estão tendo seus veículos de informação fechados, tendo suas redes sociais atacadas. Eu mesmo tenho as minhas redes sociais atacadas, tive que criar um aplicativo próprio para poder falar o que eu realmente penso lá, sem ser atacado de maneira nenhuma. E a gente está sofrendo isso por todos os lados e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse momento de terror que a gente está vivendo agora. Talvez eu esteja emocionado falando com vocês aqui e excitado, assim, né? Muito gutural falando com vocês, porque eu estou chocado com o fato de a notícia que eu passei para vocês no início do programa tá no ar e agora, casualmente, a gente fala que ao vivo em rede nacional, a notícia cai do ar do site da Forbes. Não, pode ser um grande acaso, pode ser, mas eu já fico me repensando, né, meu? Ô, Conrado, porque o problema sempre do jornalismo é você checar a informação. Sim. Né? A gente deu aqui muita informação errada. Por exemplo, Imperial College. No início da pandemia, a gente também passou informação errada para o público, aquele número de pessoas. Depois foi a OMS. Que, num determinado momento, a gente falou aqui, Paulo, não use máscara. A gente falou, porque era uma determinação da OMS. Exatamente. Não use máscara, porque você não pode usar máscara. Depois o vírus fica 70 horas no negócio. Depois vieram as vacinas. Eu sou favorável à vacina, porque eu acho que isso aí é uma barreira que... Eu acho que... Mas isso é a minha opinião. Dane-se. E o Brasil é a minha opinião. Teve um histórico mas eu acho que da informação, você precisa checar aquilo lá. E cada um fala, não, eu vou trazer um especialista aqui. Aí é um especialista do lado que você quer. Aí nós estamos perdidos. Aí é a população que fica perdida. Mas, Emílio, olha só, Emílio. Aí a gente tem que mudar um pouco tua frase, que eu peço licença para isso. Tu não deu uma informação mentirosa. A fonte que tu tinha é que não tinha certeza nenhuma. Exato. E era uma fonte oficial.
Era a Organização Mundial de Saúde passando uma informação que não era verdade. Era o Imperial College que dizia que o R0, a taxa de replicação do vírus, era de 3, né? Ou seja, uma pessoa passa para 3, para 9, 27, 81 e morre a humanidade. E não aconteceu. O próprio Átila... pensar numa coisa dessa. O cara falou que ia morrer. Milhões de pessoas no Brasil não morreram. O vídeo dele foi editado. O vídeo dele não está mais com acesso ao YouTube. E aí eu te pergunto, o pessoal está mudando a verdade. A gente está vivendo o momento mais triste da nossa realidade, que é ter a verdade sendo alterada ao bel prazer de quem interessa. A gente tem hoje as empresas de grande mídia, das redes sociais que controlam o acesso à internet, que vão tirando do ar o que tu pode e o que tu não pode falar. No início eles diziam, respeitem a OMS. Depois, agora, o próprio STF falou o quê? Olha só, se o presidente agir contra a OMS, nós vamos cancelar o presidente. Agora o presidente está agindo algumas determinações confirmando o que a OMS diz e o STF, agora ele se opõe à nossa própria OMS. Então olha que mundo ridículo que a gente está vivendo aqui, um momento de terror, de nós não poder mais dizer o que tu pensa e nem mostrar as fontes da informação, que elas são continuamente alteradas. Eu tô apavorado com o que está acontecendo aqui. Mas você tem razão em relação à liberdade, ninguém discute isso. Agora, fazendo uma pergunta cirúrgica e específica. Claro. O presidente Bolsonaro, você acha que ele deveria falar e se pronunciar sobre isso? Ou checar essa informação e ter um tempo para ele Mas checar onde? Checar com quem? Onde você vai checar? Então, não sei, o cara é presidente, porra. Se a gente aqui não checa. Você vai lá e fala. Você fala sem saber. Se lê na Forbes, você fala. Mas você lê tudo que você... Calma aí, tudo que vocês... Você dá uma lida no negócio, numa informação, você vai lá e passa aqui na Jovem Pan. Não, mas você vê lá, tá na Forbes, tá na Exame. Não. Aí é que tá. Tá na Forbes, não, senhores, para aí. Tá no estudo do Lancet. A gente tem que pensar quais são as fontes e tomar por verdade. Vamos lá, eu acho que tem que citar a fonte original. A Forbes falava do Lancet. O Conrado mandou, inclusive, o estudo do Lancet. Acho que é original. O estudo original não fala de nenhuma... Mas o estudo original já tiraram do ar. Não tiraram. Não? Tá lá? Não, o que tiraram é a Forbes. Foi o que eu te mandei. A Lancet continua no ar, é o estudo original, que já é conhecido. Isso desde 2008... Não, desde 2008. Não, esse aqui é 2020. Eu sei, mas o estudo faz referência ao estudo de 2008, que foi na tentativa de fazer uma vacina para HIV. Isso não vem ao caso. Não, eu estou falando da notícia em si, que eu chequei. Claro. Eu não tiro o mérito que o Conrado fala, pô, é um absurdo mesmo, você vai checar a notícia, até mesmo se fosse uma notícia errada, para eles se retratarem. Lógico. Agora, mas olha só. O que um jornalista... Sammy, fala. Vou só te interromper um pouco para dar razão ao Marinho. Tá? O Marinho foi muito feliz quando ele fez o comentário, que é o seguinte, o presidente está cometendo um suicídio político. E por que ele fala isso e faz sentido o que o Marinho está falando? Porque, olha só, o Brasil é o país que mais está vacinando. Toda a população praticamente adulta, a imensa maioria já teve uma dose, no mínimo uma dose da vacina. A maioria, mais de 50%, completamente vacinada. E o presidente está falando contra? Daí não faz sentido. Se tu tá tendo a maior vacinação possível, tu tem que fazer uma propaganda da vacinação. E tu falar contra a vacinação. Então, o presidente age de uma forma positiva para a população no momento que tem a vacina para as pessoas que querem, e mesmo assim ele faz uma propaganda contra. Aí o Marinho tem muita razão no momento que ele fala que o presidente aplica uma política e depois ele fala contra a própria política que ele está aplicando e que é uma política de benesses à população. Quer queiramos, quer não, quanto mais vacinação a gente teve uma queda da doença no mundo todo. É uma causalidade, uma espécie de imunidade de rebanho, chame como vocês quiserem. O que interessa é que os números vieram caindo nesse mesmo período aí. Exatamente. Mas o essa atuação dupla dele que não dá pra entender. Mas o que acontece, a grande briga, sim. Não é. Não é. Não, mas tudo bem. Vamos esquecer política. Vamos pensar na hora que fica inconveniente. Não, mas não é, Marinho. Você está falando sobre censura. Se você... Eu falo, por exemplo, assim, sobre o que for necessário. Não, mas é que é política. Se você pegar essa notícia e você ler aqui, tirar você do ar, você vai sentir a mesma coisa. Esse é o lance. Ele falou, babaquice do Bolsonaro também, achei besteira ele também entrar em negócio de vacina, um negócio que é antigo. Beleza. O que eu falo para você é o seguinte: futuramente a vacinação, você vê casos subindo no Chile, casos subindo na Inglaterra. Isso. Certo. A pessoa fala: eu tomei a vacina, eu tô livre da vacina, não vou usar mais. Rio de Janeiro não vai ter mais máscara. Não, vai vir carnaval. Não vai ter mais máscara, vai ter carnaval, vai ter Réveillon.
que vai ser isso aí? É isso que a gente tem que ter. É a população, porra. É esse que é o negócio. É esse que é o negócio. Não é se o Bolsonaro tem razão, se é o Dória, se é a Calcinha. Dane-se, dane-se. Tá bom, é o quê? vamos esquecer por um segundo. O que acontece é a gente tentar levar o mínimo de informação para os caras. Exato. E você não tem mais informação. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra hora é máscara, outra hora não tem mais. Rio de Janeiro, eu acho um absurdo abrir Rio de Janeiro no meio da pandemia, porra. Exatamente. Eu acho um absurdo você abrir o Rio de Janeiro no meio da pandemia. Porra, a gente tá na pandemia, cara. Não, acabou. Tem 15 mil casos todo dia, cara. Tá morrendo 300 pessoas. Tá, mas assim, é 15 mil casos, agora... cara. 15 mil casos. Todo dia. As pessoas não morrem. Aí fala, não, acabou, tem a vacina, beleza. Toma a vacina, fica lá com o papelzinho e tá resolvido. Não tá. Emílio, mas é muito pouca morte disso aí, Emílio. Assim, eu sei, mas não é pouca morte ou grande morte. Mas, meu amigo... A gente não sabe. A vacina tem 1 ano. A gente não sabe se a vacina... Agora imagina o carnaval. A gente não sabe. Contigo, então. Eu concordo contigo tudo, meu amigo. Eu concordo tudo. O que a gente tem que pensar é o seguinte, ó. A gente se acomodou e se acostumou durante esse último ano a contar cada uma das mortes. Agora, morrer 300, 400 pessoas por dia dessa doença não é um número incrível. Vocês entendem? No Brasil todo agora a gente está com cada vez um número menor. E a gente tem que pensar que a gente... Cara, isso aqui não é um tsunami, não é um furacão, é uma doença que nós vamos ter que conviver com ela, com cada vez mais segurança, cada vez mais atenção. E aí eu vejo a tua preocupação e concordo com ela, Emílio. Agora, nós temos que procurar saber que números que a gente pode tirar. Cara, quando começou essa pandemia, eu fui um que me apavorei. Gordo, sedentário, com aqueles números do Imperial College. Cara, não, com o número do Imperial College de 3 pessoas morrendo com uma taxa de replicação de 3, eu fugi pra praia. Fui lá pra minha casa na beira da praia, na frente do mar. Aqui o doença não vai pegar. Quando eu comecei a ver os números, falei, bom, para aí, não está sendo a replicação como tem que ser, tem pessoas que não pegam, tem coisas que podem ser feitas. Ali eu comecei a adaptar a minha vida para viver durante a pandemia. E aí eu saí daquele nível do terror que a gente vivia e vim para o mundo real, saber que tem uma doença, tem que conviver com ela, a gente tem que seguir adiante. É isso que as pessoas têm que questionar a sua vida, o que é melhor para si e tentar, porque só o conhecimento afasta o medo, só o conhecimento afasta o pânico. E aí o meu terror, mais uma vez, da gente saber que hoje as fontes onde a gente busca informação estão sendo modificadas a cada novo dia. Quem fala contra, não existe um debate, os dois lados não são chamados a conversar, eles simplesmente deletam do outro lado, tiram as lives do ar, mudam as notícias e a gente está sem informação para basear as nossas decisões. Então é muito difícil para o ser humano convencional aí, né, para nós, conseguir pisar e até a gente volta novamente para o que tu falava lá no início do programa, saber se a gente pode falar sobre isso com medo de ser punido. Não só a punição social dos teus pares, mas a punição física, a punição direta das próprias autoridades. A gente está no momento... Tô apavorado, eu quero ver se vai voltar esse site da Forbes ou não aqui, senão foi a pior coisa que eu já vi acontecer. Eu concordo com você e acho que uma das coisas que liga a gente, né, que é ser humano, é o pensamento. E a gente está aqui para trocar ideia e é muito complicado isso mesmo quando você vê que acabou o equilíbrio entre as partes e a gente não é técnico de nada. A gente procura fazer aqui um mínimo de prestação de serviço para a população, para ela não ficar tão apavorada, não ficar com medo, não se trancar em casa e achar que vai morrer. E a gente precisa dessa informação, mas a partir do momento que você não tem essa informação, que o cara fala, não, vou trazer um especialista, aí vem um especialista de um lado, outro do outro, aí todo mundo vai ficar, falta um pouco de bom senso e equilíbrio da condução pública desse negócio. E não é só aqui não, hein? O mundo inteiro tá nessa. Conradinho, eu quero agradecer você agora está com a sua plataforma sua, né? Você está com a sua plataforma, que é Fernando Conrado, tanto para Apple como para o Google, Android. Você entra lá, você pode baixar o Fernando Conrado e aí você já tem a opinião dele sem passar pelo crivo do Zuckerberg. Mas continua também Fernando Conrado no YouTube e continua Fernando Conrado nas redes sociais. No Insta também. É isso? No Instagram. É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos. Valeu, Fernando. Tá, fiquem com Deus aí. Tô aqui em Munique. Semana que vem estamos no Brasil novamente. Tchau. Conversamos mais no decorrer do período. Que confusão, hein, Conradinho? E ele no quartinho aí. Que confusão. Valeu, Conradão. Claudinho Cautela. Você conhece o Claudinho Cautela, né? Caetano Cauteloso. Mas é que tá.
tá. O Claudinho Cautela, ele tem medo de falar o que pensa. Ele é muito cauteloso. Ele é muito cauteloso, Claudinho Cautela. Mas o problema é que agora a cautela do Claudinho antes era social, né? Agora, em relação a não ser preso pelas autoridades, Emílio. É censura o nome, tem nome bem clássico para isso. Censura. É o que a gente está vendo no Brasil. Valeu, Conradão. Não sei, Conradão. Ele não com essa sei. cama nesse quarto sozinho. Precisamos discutir muito isso, mas eu confio na nossa grande audiência.